Olá, meus amigos, Deus abençoe vocês, Deus abençoe todos vocês, agora mesmo, enquanto você estiver assistindo esta live, seja abençoado, que o Espírito da luz, que é o Espírito Santo, venha iluminá-lo, para que você possa saber, ver, ter uma visão da vontade de Deus para a sua vida, para que você possa andar na luz, viver na luz, andar na verdade, viver na verdade e colher os frutos dessa obediência à palavra de Deus. Muito bem, você tem notado, nós falamos ontem das tribulações, falamos do batismo com fogo e outras coisas mais que nós temos falado, que a palavra de Deus mostra com realeza a realidade da dificuldade, as dificuldades que nós temos, nós humanos, para salvarmos a nossa alma, para termos a nossa alma salva, para sermos salvos. Por exemplo, título de exemplo, quantas pessoas têm estado há anos numa igreja, ainda não receberam o Espírito Santo, não é? Você faz, por exemplo, o jejum de Daniel, 21 dias sem informações, e você busca o batismo, mas não recebe. Outras pessoas fazem um jejum de comida também, alguns dias ou um dia, enfim. Tem sempre aquele sacrifício que a gente faz por algo espiritual. A gente faz um sacrifício material por algo espiritual. Isso sempre existiu no contexto da Sagrada Escritura. Porque o sacrifício é uma das formas para a gente alcançar o reino de Deus. Não é fácil. Mesmo fazendo sacrifício, não é fácil. É difícil. Não porque Deus dificulte a nossa entrada no reino dos céus. Não, não é isso. Mas nós mesmos que estamos agarrados, apegados a coisas e pessoas deste mundo, dificultamos para nós mesmos entrarmos no reino de Deus. Porque o reino de Deus tem as suas portas abertas, tem a porta aberta, suas portas. A porta aberta. A porta é estreita, mas está aberta. Sempre está aberta. Jesus sempre esteve de mãos estendidas para todos os que o invocam, mas os que o invocam na sinceridade, na verdade. Então, nós dificultamos a nossa entrada no reino dos céus. Mesmo fazendo sacrifícios, tem gente que o sacrifício não é tão sacrificial, mas não consegue, por menor que seja, porque falta transparência, falta verdade, falta sinceridade. E Deus não se agrada, ele não se agrada da insinceridade, do fingimento, da hipocrisia. Ele odeia a hipocrisia. Deus ama os que são sinceros de coração. Então, há dificuldades para entrar no reino de Deus, não causado por Deus, mas por nós mesmos. Veja só um exemplo clássico que vai atender, vai responder
e corresponder às pessoas que têm dúvidas a respeito do recebimento do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Deus permite tribulações, Deus permite, e depois do batismo com o Espírito Santo vem o batismo de fogo, para que nós venhamos saber, conhecer a nós mesmos, para que não venhamos cochilar na fé. Veja um exemplo aqui magnífico que o próprio Senhor Jesus ensinou. Você vai ler comigo, você vai entender esse texto. Esse texto você vai encontrar lá em Lucas, capítulo 18 e versículo 18. Diz o texto o seguinte: perguntou Jesus a um certo príncipe. Aliás, e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Todo mundo quer a vida eterna. Todo mundo quer viver a eternidade. E esse homem disse para Jesus: bom mestre, bom mestre. Ele era um príncipe, ele era provavelmente um judeu da elite, provavelmente da elite religiosa. Então Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Só Deus é bom. Ninguém é bom. Só Deus é bom. Por isso que você vê lá no princípio lá da Bíblia, né? No Gênesis, e tudo que Deus fez, no final ele fazia uma coisa e viu que era bom. Fazia outra coisa e viu que era bom. Só Deus é bom. Jesus diz: só Deus é bom. Ninguém é bom. Ninguém é bom. Só Deus é bom. Fique sabendo disso. Aí ele diz assim, ele perguntou: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus respondeu: ninguém há bom, senão um, que é Deus. Em seguida, Jesus disse: sabe os mandamentos? Os mandamentos da lei: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. 5 mandamentos. São 10, mas Jesus citou apenas 5. E disse o príncipe: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Quando Jesus ouviu isto, quer dizer, esse homem, esse príncipe entre os judeus, ele era um judeu mesmo, praticante da Torá, procurava observar a lei. Jesus falou os 5 mandamentos e ele disse: não, tudo isso eu tenho feito. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque ele era muito rico. Ele era muito rico. E vendo Jesus
que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Esse fundo de agulha era uma portinha que deixava aberta para os viajantes entrarem na cidade, por exemplo, de Jerusalém. Tinha a porta grande, que entrava carros, camelos, manada, etc. E quando era noite, fechava aquela porta grande, por causa dos inimigos, e deixava apenas uma portinha do lado, mas bem difícil para passar por ela. Então Jesus está falando que é mais fácil um camelo passar por essa portinha do que o rico entrar no reino de Deus. Por quê? Aí os discípulos disseram: Senhor, ele disse, os discípulos ficaram assim, sem entender, disseram: então, quem pode salvar-se? Jesus respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E aí Jesus complementa, e Pedro diz para Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais, irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Quer dizer, Jesus mostrou para os discípulos, em outro texto, ele fala sobre o mesmo assunto, ele acrescenta, ele falou para os discípulos: quão difícil é para uma pessoa que tem riqueza, que confia na riqueza, entrar no reino de Deus. Não é só na riqueza material, mas qualquer coisa que a gente coloque a confiança, qualquer coisa, seja nos pais, nos filhos, na profissão, no dinheiro, nas propriedades, no político, amigo, parente que é político, etc. Qualquer pessoa ou coisa que a gente coloque a confiança, a nossa confiança, nós estamos enquadrados dentro desse contexto. Porque normalmente, o ser humano se apega às coisas e objetos e pessoas e dão a vida por aquilo. Quantas pessoas morrem em assaltos porque não querem abrir mão de uma aliança, de um anel, de um relógio, de um objeto de ouro, de um cordão, de um celular, por exemplo. Quantas pessoas morrem defendendo uma coisa material, um bem material que fica tudo por aí, Por quê? Porque tem o coração agarrado, apegado àquilo. Você entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Jesus não impede, ele não coloca obstáculo nenhum para a pessoa entrar no reino de Deus. A porta do reino de Deus está aberta para todos, sempre aberta. É estreita, mas está aberta e todos podem passar. Todos podem passar. O pobre, o rico, o feio, o bonito, qualquer pessoa pode passar. Só que para a gente passar pela porta do reino de Deus, a gente tem que negar o nosso eu, negar os nossos desejos, negar as nossas vontades, negar servir a nós mesmos, sobretudo, para então se sujeitar à vontade de Deus.
que Deus precise da gente. Deus não precisa de ninguém, de nada. Deus não precisa absolutamente de nada. Mas quando nós colocamos o nosso coração no altar, nós estamos colocando a nossa vida no altar, as nossas vontades, nossos sonhos, os nossos pensamentos. Nós estamos priorizando o Senhor. O altar é o lugar do sacrifício. Deus criou o altar e o primeiro a sacrificar foi Ele. Ele foi o primeiro a sacrificar. Sacrificou a vida do filho dele para que nós pudéssemos ter acesso a Ele. Mas também nós temos que sacrificar o nosso eu. Não é que Deus seja contra a riqueza, pelo contrário. Pelo contrário, porque, por exemplo, Abraão era homem rico, Salomão nem se fala. Você sabe, Deus lhe deu riqueza, Deus lhe deu as mulheres, Deus lhe deu um reino. Mesmo assim, Salomão colocou seu coração para servir a si mesmo, aos seus desejos, suas cobiças, e acabar do jeito que acabou, fracassado. Deus, minha amiga, meu amigo, não aceita dividir ninguém com qualquer coisa deste mundo ou pessoa deste mundo. Então, para que eu, apenas a título de experiência, eu lembro que, dá licença, eu lembro bem, eu sempre fui muito apegado à mamãe, muito apegado à mamãe, muito, muito mesmo. E sempre que eu chegava da escola, a primeira coisa que eu fazia era, cadê a mamãe? Eu procurava a mamãe. Primeira coisa. Eu chegava em casa e a mamãe não estava, eu ficava inquieto, desconfortado. Eu não perguntava para mais ninguém, mas a mamãe. A mamãe era a primeira na minha vida. A mamãe era a pessoa mais importante na minha vida. Porque a mamãe era uma mãezona. Ela era uma mãezona. Mulher guerreira. E de fé. Mas quando eu conheci Jesus, eu tive que removê-la do meu coração. Tirá-la como primeiro no meu coração, do trono do meu coração. Eu tive que abrir mão dela. Jesus era mais importante. E quando eu o fiz, a mamãe ficou com ciúmes. E a mamãe ficou muito chateada, porque ela não aceitava me perder. Ela não aceitava. Nenhum de nós, aliás. Mas eu enfrentei aquela situação e coloquei Jesus em primeiro lugar na minha vida. Mas não foi fácil. Não foi fácil. E eu sei que cada um de nós está enquadrado dentro desse jovem rico, desse homem rico, desse judeu rico, que observava alguns preceitos da lei, era um homem, digamos assim, religioso, extremamente religioso. Ele disse claramente para Jesus, olha, tudo isto eu tenho observado. Mas Jesus disse, lhe falta ainda alguma coisa, uma coisa. O que faltava? Faltava ele abrir mão das suas riquezas. Era fácil ele ter uma religião e observar as regras da sua religião. O difícil era ele deixar as suas riquezas em segundo plano. Então, quando Jesus falou, vai,
vende tudo o que tens, vem e segue-me, distribua o que você tem entre os pobres, vem e segue-me. Jesus estava provando a fé daquele homem, se realmente ele queria ou não entrar pela porta e herdar o reino de Deus. Porque o reino de Deus que Jesus oferece é eterno. O reino deste mundo termina com a morte ou a separação deste mundo. Então, Jesus quer, ele faz questão, você quer a vida eterna. A vida eterna você só tem com o eterno Deus. Para você ter o eterno Deus dentro de si, você tem que abrir mão do que é passageiro. Tudo, todos. Então, pai, mãe, filhos, marido, mulher, noiva, noivo, qualquer pessoa, qualquer coisa, bens, patrimônio, tudo isso acaba, cessa, fica por aí. Mas a eternidade depende de você priorizar o eterno na sua vida. Muitas pessoas não se convertem, Aliás, eu tenho parentes, eu tenho entes queridos que não abrem mão, não têm aberto mão dos seus deuses, digamos assim, de seus tesouros. Por quê? Porque o tesouro ele vê, ele pega, ele sente, ele toca. O dinheiro lhe dá segurança. Aqui na terra, lhe dá certa segurança. Lhe dá condições de ter o melhor médico, de ter um tratamento médico no final da vida, um seguro de saúde, enfim. O dinheiro dá essa falsa segurança. Mas se ele desse, realmente atendesse todas as nossas necessidades, os homens ricos não morreriam, né? Teriam sempre uma saída. Mas não dá. Por mais rico, por mais poderoso, por mais autoridade que uma pessoa tenha, vai perder. Cedo ou tarde vai perder. Então, você tem visto pessoas ricas, pessoas famosas, pessoas poderosas passaram. Eu vou passar. Graças a Deus, estou esperando esse dia. Porque eu sei em quem eu tenho confiado a minha vida e eu tenho segurança para onde vou. O resto vai ficar tudo por aí e vai acabar. Vai tudo pegar fogo, tudo vai pegar fogo, cedo ou tarde. Ora, Jesus, então, não está colocando obstáculos para a entrada no reino de Deus. Mas para você entrar no reino de Deus, é você sozinho. Você não pode entrar com uma criança no colo. Não. Deus não tem neto, nem sobrinho, nem irmão. Você sabia disso? Deus não tem mãe. Deus não tem pai. Deus é o próprio Pai, é o único Pai. Só Ele é Deus, só Ele é Pai. Só Ele é Senhor. E para que a pessoa possa entrar no reino dele, ele tem que ser o primeiro na vida dessa pessoa. E isso é difícil na prática. Na teoria, todo mundo batiza nas águas, todo mundo participa da Santa Ceia, todo mundo vai na igreja, todo mundo é religioso, todo mundo crê em Deus, etc. Mas na realidade, na prática, poucos entram no reino de Deus, porque poucos colocam o Senhor Jesus Cristo, a oferta que Deus deu para nós, para nos salvar, em primeiro lugar.
poucos o colocam em primeiro lugar. E por isso, poucos são salvos. Jesus disse, muitos são chamados, porém poucos serão salvos, escolhidos. Então, amiga e meu amigo, eu não estou aqui fazendo apologia da Igreja Universal, estou fazendo aqui o seguinte, eu estou passando para vocês o que eu tenho recebido, o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Não importa a igreja que você vai frequentar, você que sabe, é a sua opção, sua escolha. Onde você se sente melhor, graças a Deus, fique lá. Mas esse homem rico, esse judeu riquíssimo, ele tinha um problema. Ele era religioso, observava as leis, mas não era salvo. Porque o coração dele, o Deus dele, na realidade, eram as suas posses, porque ele era muito rico. E Jesus pediu justamente a sua riqueza. Dê para os pobres. Dê para os pobres. Vem e siga-me. Não adianta dar todo o seu ouro para os pobres e não me seguir. Não, você tem que me seguir. Deixar tudo. Aí ele garante. Ele garante. Ele diz assim. Ele disse, na verdade vos digo, respondendo para Pedro, que disse assim, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus disse, então, preste atenção. Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber, que não já vai receber, não haja de receber, muito mais neste mundo, você deixar tudo por Jesus neste mundo você vai receber muito mais, e na idade vindoura, quer dizer, a vida eterna. Quando partir desse mundo, você vai ter a vida eterna. Em outro texto, fala que vai receber 100 vezes mais casas, 100 vezes mais tudo que você deu, colocou no altar. Ele que promete isso. Então, minha amiga e meu caro amigo, esse é o grande problema. Há pessoas que por uma questão de opção sexual, não querem abrir mão da vida que escolheram por causa de Jesus. Mas vai morrer também. E tudo vai acabar. Tudo vai cessar. Há outras pessoas que têm o seu nome, que zelam pelo seu nome, sua reputação, e não querem estar sujeitas a serem criticadas, censuradas, porque se converteram a Jesus. Não, são pessoas que prezam mais o seu nome, a sua honra, a sua reputação, do que propriamente o reino de Deus. Então não vai entrar, vai ficar de fora. Essa é a realidade. Outras pessoas prezam mais os seus entes queridos, os seus filhos, seus pais, suas riquezas, sua vida irregular, seus amantes, suas amantes. Enfim, prezam mais o pecado do que o rei do reino de Deus. E aí, claro, essas pessoas vão ficar de fora. Cedo ou tarde, elas vão ser excluídas. Porque o reino de Deus, minha amiga e meu amigo, é somente para os que abrem mão do seu próprio reino ou do reino da sua própria vida para se sujeitar a servo do rei
do reino de Deus. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de se agradar a um e odiar o outro, ou odiar o primeiro e se agradar do segundo, do outro. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas, a Deus e a Baal. Ninguém pode. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Ou você escolhe pelo reino o reino de Deus, ou o governo do reino de Deus na sua vida, ou você está excluído do reino de Deus. Isso está muito bem claro na Sagrada Escritura. Então, por isso há dificuldade. Você vê, por exemplo, as pessoas fazem das tripas coração para receber o Espírito Santo e muitas nem recebem. Nem recebem. Por quê? Porque não colocam toda a sua vida, toda a sua força. Não se entregam 100%. Não fazem um casamento, um matrimônio, uma aliança verdadeira com Deus. E aí ficam de fora, é claro. Mas aqueles que o fazem, esses são salvos. Esses carregam o rei, não na barriga, mas na sua vida. Quem entra no reino de Deus se submete ao único Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo a sua palavra. Deus abençoe a todos. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha compreendido. É por isso que Deus permite que nós tenhamos problemas, dificuldades, doenças, enfermidades, tribulações, enfim, Ele permite. Sabe para quê? Para que nós venhamos nos humilhar diante dEle e reconhecê-lo como nosso único Senhor e Salvador. Graças a Deus. Como o salmista disse, ele disse: graças a Deus pelas dificuldades, pelos problemas, porque se não fossem as tribulações, os problemas, eu não teria conhecido a tua lei. E essa é a realidade, minha amiga, meu amigo. São os problemas, as dificuldades que nós enfrentamos, que nós arranjamos. Deus permite para que a gente, quando chega no fundo do poço, não tem outra saída. Não tem lugar nenhum para olhar, porque tudo é parede. Você só tem um jeito, olhar para o alto. E quanto mais fundo é o poço, mais forte tem que ser o seu grito para buscar socorro lá do alto. Deus abençoe, então, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.